Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa live é sobre inteligência emocional e falo sobre negociações, tais que podem ser de uso profissional como pessoal. Então, são algumas técnicas que eu gostaria de dividir com vocês, no intuito aqui de ajudar quem se interessa pelo assunto, discutir, enfim. Então, eu falo hoje sobre negociação. Então, assim, negociação a gente faz desde que a gente nasce, né? Então, eu falo hoje sobre negociação. Então, assim, negociação a gente faz desde que a gente nasce, né? Então, percebe-se que quando o neném nasce e ele quer algo, ele chora. E ele sabe que vai ser atendido. Às vezes é demorado para entender, mas ele tem fome, ele tem dor, e é dessa maneira que ele negocia o que ele precisa, né? O que ele precisa. E falando de inteligência emocional, quando a gente cresce e desenvolve e a gente chega na fase adulta, a gente precisa continuar desenvolvendo, né? Só que aí agora, de forma inteligente, né? Essa forma inteligente que eu digo é com ferramentas, né? Que são estudadas para desenvolver pessoas enquanto seres humanos e profissionalmente, né? E essas ferramentas, elas foram estudadas a partir dos profissionalmente, né? E essas ferramentas, elas foram estudadas a partir dos anos de 60 e 70 e até hoje é tema atual, né? Quem não negocia não é mais que indispensável, né? Um gerente, um empresário precisa ter isso como parte de estudo, né? Para poder se desenvolver profissionalmente falando. Mas as negociações, elas trazem situações que geram emoções. E ser inteligente para desenvolver a negociação, né? Ela começa de que forma? A negociação, no mínimo, existem duas pessoas, né? Duas partes, ou até mais partes. E aí ela causa um conjunto de forma. A negociação, no mínimo, existem duas pessoas, né? Duas partes, ou até mais partes. E aí ela causa um conjunto de impactos, de emoções, ela leva a emoções tanto positivas como negativas, e aí a gente sabe que a gente precisa, numa negociação, levar emoções tanto positivas como negativas, e aí a gente sabe que a gente precisa, numa negociação, seja ela qual for, pessoal ou profissional, você precisa controlar suas emoções, né? Você precisa reconhecer as emoções do outro também, mas não deixar de dizer sobre a sua emoção, né? Conhecer as emoções do outro também, mas não deixar de dizer sobre a sua emoção, né? O que que você quer, né? Quando você se faz um acordo. E aí existem ferramentas para isso, né? Que seria profissionalmente falando, ou até pessoalmente mesmo, a gente pode contratar um coach. E o coach, ele não vai te ensinar, olha, a partir de hoje você vai viver assim, assim, assim. Ele só vai trilhar, ele vai criar uma trilha e você vai aprender, né? Ele vai te mostrar resultados, vai te dar feedbacks e você vai melhorar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, depende da situação, de flexibilidade, de
de adaptação a mudanças, né? E de automotivação. E aí, eu trago também um exemplo de um livro que chama Como Chegar ao Sim, de Roger Fisher, William Ury e Bruce Pitton, né? E eles narram histórias dentro do livro de nossa rotina, né? Porque, como eu disse, a negociação a gente começa, é primitivo, né? Desde lá de trás a gente começa a negociar. E os governos negociam, em guerras antigas se fazem negociações, né? Só que de forma inteligente, são poucos que fazem e trazem resultados, né? Então, numa negociação, numa discussão necessária, o que que esse livro traz? Que é importante que você nunca discuta de forma sem critério, ofendendo, porque quando você faz isso, quando você ofende alguém, é esperado, né, que a pessoa, o oponente, ele te receba, né, de forma já na defensiva. Então você não vai negociar com ninguém se você for autoritário. Você precisa entender quais são as situações, qual é a situação, o que que você precisa e o que o outro precisa. E aí ambos entrar em acordo, né? Mesmo que o problema com a situação, com a questão, mas não com a pessoa, né? Então, assim, o ideal é que você separe a pessoa do problema, para você conseguir desenvolver a negociação, a discussão, né? E aí você reconhecendo os interesses do outro, mas expondo os seus de maneira ética, responsável e legal, e aí focar os seus interesses, levando em consideração o interesse do outro, né? E encontrar para ambos, né? Para os dois lados, ou até os outros lados que existirem na discussão, coisas boas para os dois, né? O que que vai atender os dois? E para concluir, né, a negociação, levar sempre em consideração critérios verdadeiros, comprovados cientificamente, levando em consideração leis, reconheça as razões do outro, né? Se você está numa discussão, você precisa, é necessária, então você precisa também entender as razões do outro. E dessa forma, mesmo que a outra parte seja poderosa, você sendo flexível, dialogando, você vai conseguir, talvez, derrubar essa barganha, né, do outro que tá na frente, vamos dizer assim. E uma jornada de 1.000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Então, a gente precisa tentar usar da nossa inteligência emocional. Gostaria de falar oi para Cauê e agradecer. Eu fiz essa live para poder agregar alguma coisa, né? Eu acho que, como eu disse, é primitivo negociar e quando se usa da inteligência emocional, chega a ser prazeroso, né? Tem pessoas que não conseguem nem dividir o conhecimento por medo de alguém pegar, enquanto